Eu já vi de tudo nesse mundo, mas nada, nada mesmo, foi pior do que a dor de ser vendida pelo próprio pai. A história que eu vou contar hoje não é bonita, não tem conto de fadas, mas tem verdade, tem luta, tem dor e tem recomeço. Porque, no fim das contas, eu descobri que ninguém nasce condenado. A gente pode escolher ser mais forte que o destino que tentam impor pra gente. E se você acha que já viu sofrimento nessa vida, então senta e me escuta. Porque o que eu passei, meu filho, não desejo nem pro meu pior inimigo. Tem coisa que a gente nunca esquece. Pode passar o tempo que for, pode a vida mudar, pode o mundo dar 1000 voltas. Tem coisa que fica grudada na alma, feito cicatriz que não fecha. E pra mim, essa coisa foi o dia em que meu pai me vendeu. Eu tinha 12 anos. Ainda era menina. Ainda brincava descalça na terra quente. Ainda fazia boneca de pano com os retalhos que minha mãe costurava. Naquela época, a vida já era dura, mas eu não entendia o tamanho da miséria que nos cercava. Morávamos num barraco, de madeira com telhado remendado e chão de terra batida. Eu dividia um colchão fino com minha mãe num canto da casa, enquanto meu pai, seu Antero, dormia sozinho, roncando pesado depois de encher a cara. Ele sempre foi um homem seco, de pouca conversa e muito vício. Trabalhava de sol a sol, mas nunca sobrava dinheiro. Minha mãe, Dona Elvira, era diferente. Vivia de cabeça baixa, mas era carinhosa comigo. Nunca levantou a voz, mas o olhar dela sempre me dizia tudo que a boca não dizia. Naquele dia, acordei com um aperto no peito. Não tinha cheiro de café no ar, não ouvi minha mãe mexendo nas panelas, nem o barulho do pai saindo cedo pra roça. Tudo estava estranho. Levantei devagar e, quando botei os pés na sala, vi 2 homens sentados à mesa. Um eu já conhecia. Era seu Gaspar, o dono do bar onde meu pai bebia fiado. O outro era um homem desconhecido, branco, bem vestido, com um olhar que me fez tremer. Meu pai estava ali também, segurando um copo de cachaça. E minha mãe, encolhida, num canto da cozinha, chorava baixinho. Eu não tenho dinheiro, mas tenho a menina, disse meu pai com a voz grossa, sem nem olhar para mim. Eu congelei. O que ele estava falando? Que história era essa? Meu coração disparou. Olhei para minha mãe, buscando uma explicação. Mas tudo que vi foi a dor no rosto dela. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu queria correr, gritar, fugir dali. Mas minhas pernas não obedeciam. O homem desconhecido se levantou e veio até mim. Passou os olhos por mim de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Pequena, mas forte. Vai servir. Meu estômago revirou. Eu não entendia o que aquilo queria dizer, mas sabia que era ruim. Muito ruim. O combinado é esse, meu pai disse, levantando o copo como se brindasse a minha sentença. Com isso, a dívida tá paga. Minha mãe deu um soluço. Corri para ela, agarrei sua saia e comecei a chorar. Mãe, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Diz que não é verdade. Mas ela só segurou meu rosto entre as mãos, os olhos cheios de água. Me perdoa, minha filha. Foi a última coisa que ouvi antes do homem me puxar pelo braço. Debati, esperneei, gritei. Mas ele era forte. Me arrastou para fora. E a última imagem que tive foi minha mãe ajoelhada no chão, chorando, enquanto meu pai enchia outro copo de cachaça. Fui jogada numa carroça. Meu coração batia descompassado. Minha mente tentava entender, mas tudo era rápido demais. O sol queimava minha pele. A poeira entrava pelos olhos. E aquele homem segurava as rédeas do cavalo como se nada estivesse acontecendo. Para onde o senhor tá me levando? Perguntei, a voz embargada. Ele riu. Logo você vai saber. Tremi, da cabeça aos pés. O medo tomava conta do meu peito. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma.
A carroça sacolejava na estrada de terra, levantando poeira e sufocando minha garganta. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia pular para fora do peito. O homem que me levava, o tal que meu pai tinha entregue minha vida, não falava nada. Só tocava os cavalos, assoviando uma música que me dava calafrios. Eu queria perguntar para onde ele estava me levando, mas o medo travava minha boca. Já tinha entendido que minha opinião não valia nada. O choro ardia na garganta, mas eu segurei. Já tinha chorado demais, e pelo jeito, dali pra frente, ninguém ia se importar com as minhas lágrimas. Depois de algumas horas, a carroça parou diante de uma construção grande, diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Era uma casa de 2 andares, com uma varanda comprida cheia de cadeiras de balanço. A pintura estava descascada e as janelas abertas mostravam cortinas vermelhas, esvoaçando no vento. Mesmo sem nunca ter ouvido falar num lugar assim, meu corpo sentiu na hora. Aquilo era uma armadilha. O homem desceu e me puxou pelo braço. "Vem, negrinha. Agora sua vida começa de verdade." A palavra me bateu no peito como um tapa. Negrinha. Sempre fui chamada assim, mas ali, na boca daquele homem, o tom era outro. Era um jeito de me diminuir, de me deixar menor do que eu já estava só me sentindo. Engoli seco. Fui empurrada porta adentro, e um cheiro forte de perfume barato misturado com bebida tomou meu nariz. As paredes eram cobertas de tecidos coloridos, e o chão rangia a cada passo. Havia mulheres por toda parte. Umas estavam sentadas em sofás gastos, rindo alto com homens bêbados. Outras dançavam no meio da sala, de roupa curta e sorriso forçado. Meus olhos corriam de um lado para o outro, tentando entender onde eu estava. "Essa é a nova", disse o homem que me trouxe, jogando meu braço para frente. Uma mulher surgiu do fundo da sala. Era alta, magra e tinha o cabelo preso num coque apertado. Vestia um vestido azul brilhante e tinha o rosto carregado de pó e batom vermelho. Seus olhos me fitaram com uma expressão que eu não soube decifrar. "Pequenininha, hein?" disse, pegando meu queixo e virando meu rosto de um lado para o outro. "Mas tem estrutura. Vai dar lucro." Senti um nó se formar no estômago. "Tá, entregue, Madame Odette", disse o homem. Ela jogou uma bolsa de pano na mão dele. Ele abriu, contou o dinheiro e sorriu satisfeito. Me lançou um último olhar de desprezo e saiu, como se tivesse acabado de vender um animal na feira. "E eu? Vou pra onde?" Minha voz saiu fraca, mas firme. Madame Odette me analisou de cima a baixo. "Pra onde eu mandar?" Ela virou de costas e começou a subir a escada. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não queria chorar na frente daquelas mulheres. Foi quando senti uma mão no meu ombro. "Vem cá, menina", disse uma moça de pele morena e cabelos longos. A voz dela era diferente, sem maldade. Eu a segui por um corredor estreito. Ela abriu uma porta e me empurrou para dentro de um quartinho pequeno, onde só cabia uma cama e uma cômoda velha. "Aqui vai ser seu canto. Melhor descansar, porque amanhã sua vida muda de vez." "Eu não quero ficar aqui." Soltei num fio, de voz. Ela me olhou com pena. "Nenhuma de nós quis, menina. Mas querer não muda nada." Ela fechou a porta e eu me encolhi no colchão duro. O coração martelava no peito. Eu não sabia o que me esperava, mas uma coisa era certa. Eu estava presa. Naquela noite, eu não dormi. O colchão era fino e fedido. O cheiro de perfume barato impregnava as paredes. E os gritos e risadas do salão me lembravam a cada instante que eu não estava sonhando. Aquilo era real. O quarto onde me jogaram era pequeno, abafado, com um lampião fraco no canto e uma cômoda bamba cheia de gavetas emperradas. Eu sentei na beira da cama, abraçando as pernas, e fiquei ali, quietinha,
tentando entender o que ia acontecer comigo. Logo cedo, a porta se abriu, de supetão. Era a mesma moça do dia anterior, a que me olhou com pena. Levanta, menina. Não tem tempo para enrolação, não. Eu levantei, meio tonta, o corpo dolorido da viagem e do medo. Meu nome é Esmeralda. Ela disse cruzando os braços. E você? Minha voz engasgou na garganta. Era a primeira vez que alguém ali perguntava meu nome, como se isso importasse. Dolores. Ela assentiu, depois estalou a língua nos dentes. Pois então, Dolores, escuta bem. Quanto mais cedo você aprender as regras daqui, melhor para você. Regras. Eu já imaginava que elas existiam, mas ouvir aquilo me deu um arrepio. Você vai lavar chão, limpar quarto, ajudar na cozinha. E vai ter que aprender a se comportar direitinho quando os clientes estiverem por perto. Madame Odette não gosta de menina rebelde. Eu fechei os punhos. Eu quero ir embora. Esmeralda soltou uma risada curta, sem humor. Aqui ninguém quer ficar, mas só sai quando Madame Odette deixa. Um peso caiu sobre meu peito. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu engoli o choro. Já tinha aprendido que ali, quanto menos eu mostrasse fraqueza, melhor. Fui levada para a cozinha, onde outras moças já estavam de avental, mexendo panelas e cortando legumes. O cheiro de comida era forte e meu estômago roncou. Uma mulher baixinha e gorda de rosto marcado pelo tempo apontou uma pilha de pratos sujos. Vai, menina, começa daí. Lavei prato atrás de prato sem falar nada. Minhas mãos ficaram enrugadas, cheias de sabão. Mas era melhor estar ali do que no salão. Pelo menos ninguém olhava para mim de um jeito estranho. Pelo menos ali eu ainda era só uma menina lavando louça. Mas a paz não durou muito. Mais tarde, Madame Odette me chamou até a sala. Eu tremia dos pés à cabeça, mas fui. Ela estava sentada numa poltrona, abanando o rosto com um leque dourado. Então, Dolores, como foi seu primeiro dia? Engoli seco. Trabalhei na cozinha. Ela sorriu, mas não era um sorriso de verdade. É um começo, mas você sabe que não foi para isso que você veio, né? Meu sangue gelou. Eu posso ficar na cozinha. Sei cozinhar, sei limpar. Ela riu, abanando mais forte o leque. Ah, minha querida, você ainda não entendeu. Aqui ninguém escolhe nada. Ela levantou e se aproximou devagar. E tem outro detalhe. Eu fiquei imóvel, o coração disparado. Você não é igual às outras meninas daqui. Meu peito apertou. O que a senhora quer dizer? Ela sorriu de novo, inclinando a cabeça. Você é negra. E isso, minha querida, tem um preço. Senti a vergonha subir pelo rosto. Ela falava aquilo como se eu fosse um objeto defeituoso, algo de menos valor. Meus olhos queimaram, mas eu segurei firme. Tem clientes que gostam de exótico. Ela continuou, olhando minhas mãos. Mas tem outros que preferem o comum. Vai ser mais difícil te arrumar um lugar. Eu queria sumir, eu queria gritar. Mas só fiquei ali, calada, segurando o ódio no peito. Nos dias seguintes percebi que ela tinha razão. As outras meninas me olhavam de lado, cochichavam quando eu passava. Os clientes me analisavam como se eu fosse uma peça diferente, algo que não sabiam se queriam ou não. E quando me notavam, não era de um jeito bom. Parece que trouxeram uma escrava fugida. Ouvi um homem dizer certa noite, rindo com outro. Senti o rosto queimar, mas continuei servindo as bebidas, como mandavam. Não podia responder. Não. Podia olhar feio. Madame Odette já tinha avisado. Se eu criasse problema, pagaria caro. E assim foram os primeiros meses. Trabalhando, ouvindo insultos, engolindo o choro. Cada dia que passava, eu sentia um pedaço de mim sumindo.
Mas no fundo, bem lá no fundo, eu guardava uma certeza. Aquilo não ia ser para sempre. Eu ia sair dali. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. O tempo dentro daquele lugar parecia andar diferente. Os dias se arrastavam devagar, pesados. Mas os meses passavam num piscar de olhos. Quando vi, já fazia quase 1 ano que eu estava ali, presa naquele inferno. A rotina era sempre a mesma. Acordava cedo, lavava o chão do salão, limpava os quartos depois que os clientes iam embora, ajudava na cozinha e servia bebida para as moças e para os homens que frequentavam o cabaré. Eu fazia tudo calada, sem levantar a cabeça, sem dar motivo para Madame Odette me punir. Aprendi cedo que qualquer deslize custava caro. Aquela mulher tinha um jeito cruel de mandar. Não gritava, não batia na frente de todo mundo. Mas quando ela achava que alguém precisava aprender, fazia questão de mostrar quem mandava. Uma vez, uma das meninas tentou fugir. Não chegou nem na esquina. Quando trouxeram ela de volta, Madame Odette trancou a coitada num quarto por 3 dias, sem comida nem água. Depois disso, ninguém mais tentou nada. Mas eu sabia que um dia eu ia embora. Não sabia como nem quando. Mas a ideia nunca saía da minha cabeça. Enquanto isso, eu só sobrevivia. Dentro do cabaré, além de ser a mais nova, eu era a única negra. Isso fazia diferença. Não demorou para eu perceber que tinha um preço diferente das outras. Quando Madame Odette disse que não era igual às outras meninas, ela quis dizer que eu era menos. No começo, ela tentou me empurrar para os clientes do jeito que fazia com as outras, mas os homens brancos torciam o nariz. Alguns faziam piada, outros nem olhavam na minha cara. "Isso aqui não é fazenda para eu pagar por negra", um deles gritou uma vez, rindo com os amigos. Eu estava servindo bebida na hora e tremi da cabeça aos pés. Mas fiz como sempre. Abaixei a cabeça e fingi que não ouvi. Madame Odette não gostou da dificuldade de me vender, então me usava para outras coisas. Eu limpava mais, trabalhava mais e dormia menos que todas ali. Ela me fazia servir os clientes mais bêbados, os que ninguém queria atender. "Você tem que dar lucro de algum jeito", ela dizia. Mas tinha uns que gostavam, e esses eram os piores. Os que chegavam dizendo que nunca tinham estado com uma negra antes, que queriam experimentar. Eles falavam comigo de um jeito nojento. Me olhavam como se eu fosse um objeto exótico. Esmeralda era a única que tentava me ajudar. Ela não falava muito, mas quando podia, tirava o peso das minhas costas. Se via que eu estava exausta, pegava minha parte da limpeza. Se percebia que um cliente ia ser pior comigo, tentava me tirar dali. Mas nem sempre dava. Uma noite, depois de um dia especialmente ruim, ela sentou ao meu lado no pequeno corredor onde ficavam nossos quartos. "Você tem que aprender a se proteger, Dolores", ela disse sem me olhar. "Como?" Minha voz saiu, fraca. Fechar o coração. Fingir que não sente. A gente não tem escolha. Fechei os olhos. Queria tanto acreditar que ela estava errada. Mas eu sabia que não estava. Os meses passaram e eu fui aprendendo a me calar, a engolir o choro, a suportar. Mas por dentro, eu nunca aceitei. Eu observava tudo, gravava cada detalhe, cada brecha, cada conversa. E foi numa dessas noites, servindo bebida no salão, que ouvi algo que me fez sentir a primeira fagulha de esperança. 2 clientes conversavam. No balcão, rindo alto, já meio bêbados. Falavam sobre uma estrada nova que tinha sido aberta do outro lado da cidade. "Agora tá mais fácil ir até o porto", um deles comentou. Meu coração acelerou. Eu nunca tinha pensado para onde eu fugiria se conseguisse escapar dali. Mas a ideia de um porto acendeu uma luz na minha cabeça. Se eu conseguisse chegar lá, talvez encontrasse um barco.
Um jeito de sumir da cidade, de desaparecer de vez. Só precisava encontrar uma oportunidade. E eu sabia que uma hora ou outra ela ia aparecer. O tempo foi passando. E aquela ideia do porto ficou martelando na minha cabeça. Eu sabia que fugir não seria fácil. A cada tentativa de escape que eu via dar errado, a certeza de que o risco era grande crescia dentro de mim. Madame Odette não perdoava, mas eu não ia morrer naquele lugar. Comecei a observar tudo com mais atenção. Os horários, quem entrava, quem saía, os momentos em que as portas ficavam destrancadas. Sabia que fugir de noite era impossível. O cabaré nunca dormia. Mas de manhã, bem cedinho, quando as meninas ainda estavam nos quartos e os homens iam embora cambaleando, o movimento era menor. O problema era sair sem que ninguém percebesse. Foi aí que uma nova oportunidade apareceu. Numa noite abafada, enquanto eu limpava um canto do salão, um homem diferente entrou no cabaré. Ele não era como os outros. Usava um terno bem cortado, tinha os olhos atentos e um ar sério. Ele sentou no balcão, pediu uma bebida e ficou ali, observando tudo. Não ria alto, não chamava as moças, só escutava. Madame Odette percebeu e foi falar com ele, sorrindo como sempre fazia quando alguém importante aparecia. "Faz tempo que não vejo o senhor por aqui", ela disse, servindo mais uma dose. Ele sorriu de lado. "Negócios me trouxeram de volta. Fiquei curiosa. Homens de negócio não costumavam frequentar aquele lugar. Pelo menos não com aquela postura." Esmeralda apareceu do meu lado e sussurrou: "Esse aí é gente perigosa. Vive viajando, trazendo coisa de fora. Dizem que tem contatos no porto." Meu coração acelerou. Porto. Por instinto, olhei para ele. No mesmo instante, os olhos do homem encontraram os meus. Franzi a testa, me analisando de um jeito diferente. Me abaixei rapidamente, fingindo que arrumava o chão. Mas meu coração batia tão forte que parecia que todos no salão podiam ouvir. Se aquele homem tinha contatos no porto, ele podia ser minha chance. E esperei o salão esvaziar. Quando vi que ele se levantou para sair, corri até Esmeralda. "Preciso falar com ele." Ela me olhou como se eu tivesse ficado louca. "Você quer morrer? Se Madame Odette te pegar metida com um homem de fora, te tranca num quarto e joga a chave fora." "Eu sei." Minha voz saiu firme. "Mas é minha única chance." Ela suspirou, me puxou pelo braço e olhou bem nos meus olhos. "Você tá disposta a arriscar tudo?" Assenti. "Tudo." Ela fechou os olhos por um instante, depois soltou um suspiro longo. "Então vai, mais rápido." Saí pelo corredor e segui o homem, que já pisava na calçada. "Moço." Ele parou. Virou devagar, me analisando. "Você quer alguma coisa?" Engoli seco. "Eu preciso sair daqui. Sei que o senhor tem contatos no porto. Me ajuda." Ele ergueu a sobrancelha. Depois riu, sem humor. "Você sabe o que tá pedindo, menina?" "Sei." Ele me olhou de cima a baixo. Depois suspirou. "Isso aqui não é coisa de criança. Tem gente que morre tentando escapar desse tipo de vida. Então eu prefiro morrer tentando do que apodrecer aqui." Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para os lados como se estivesse checando se alguém observava. "O barco sai em 3 dias, ao amanhecer. Eu posso te colocar nele. Mas você precisa dar um jeito de chegar até lá sozinha." Meu peito se encheu de esperança e medo ao mesmo tempo. "Eu vou conseguir." Ele assentiu. "Então seja esperta e não conte para ninguém." Eu sabia que ele estava certo. Mas esconder isso de Esmeralda era impossível. Naquela noite, deitei na cama dura do meu quartinho e fiquei olhando pro teto. 3 dias. 3 dias para me livrar daquele inferno. Eu planejei tudo. Como sairia sem fazer barulho? Como pegaria um dos vestidos mais
simples do cabaré para tentar me misturar na cidade. Na noite anterior à minha fuga, Esmeralda me puxou pro canto. Tem certeza que quer fazer isso? É minha única chance. Ela respirou fundo. Depois segurou minha mão. Então eu vou te ajudar. Como? Vou distrair Madame Odette na hora certa. Mas você precisa correr. Meu coração doeu. Eu sabia que se descobrissem que ela me ajudou, ela pagaria caro. Esmeralda. Cala a boca. Só promete que vai dar certo. Eu prometo. Ela apertou minha mão. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sonhando com a liberdade. Acordei antes mesmo do sol dar sinal no céu. Meu coração parecia tambor de escola de samba, batendo forte dentro do peito. Não era medo, não. Era outra coisa. Algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Levantei devagar, sentindo os ossos pesados de tantos anos de cansaço. Mas dessa vez, cada movimento tinha um propósito. Peguei o vestido mais simples que consegui esconder, prendi meu cabelo do jeito mais discreto possível e calcei as sandálias gastas que usava para limpar o salão. Esmeralda me encontrou na porta do quartinho. Não falou nada. Só me entregou um pedaço de pão e uma trouxinha de pano com um pouco de comida. Vai, antes que eu mude de ideia. Ela sussurrou. Obrigada. Respondi sentindo um nó na garganta. Ela não sorriu. Só virou de costas e voltou para o corredor escuro do cabaré. Respirei fundo. Era agora ou nunca. A casa ainda dormia. As meninas nos quartos, exaustas da noite anterior. Madame Odette, trancada no escritório, contando o dinheiro. O segurança da porta meio encostado na parede, pescando de sono. Passei pelo corredor sem fazer barulho, segurando a respiração a cada passo. Cada pedacinho de chão rangia diferente. E eu sabia exatamente onde pisar para não fazer ruído. Quando cheguei na porta dos fundos, encostei a mão na maçaneta e fechei os olhos por um segundo. Agora. Girei devagar, sem pressa, sem desespero. A madeira gemeu baixinho, mas nada que chamasse atenção. Passei pela fresta da porta, sentindo o vento frio da rua bater no rosto. Eu estava fora, mas ainda não estava livre. Andei o mais rápido que pude, sem parecer que estava fugindo. A cidade ainda acordava. Homens bêbados tropeçavam pelas ruas. Trabalhadores, madrugadores passavam arrumando as barracas. Gatos reviravam lixo em busca de comida. O porto ficava longe, uns bons minutos de caminhada até lá. Mas eu tinha tempo. O barco sairia ao amanhecer. Cada esquina que eu virava, meu coração apertava. Sentia o olhar de Madame Odette me seguindo, mesmo sabendo que ela ainda não tinha percebido minha fuga. Passei por uma praça pequena e vi um grupo de homens conversando. Tentei desviar, mas um deles me notou. Ei, morena! Tá sozinha a essa hora? Ignorei e continuei andando. Tá fugindo de casa, é? Acelerei o passo. O homem riu, mas não me seguiu. Segui em frente, engolindo o medo. Já passei por coisa pior. Isso não ia me deter. Quando finalmente vi a primeira ponta do porto, meu coração deu um salto. O barco devia estar logo ali, me esperando. Mas então ouvi. Um grito rasgou a madrugada. A negra fugiu! Meu corpo travou. O sangue gelou. Nas veias, era a voz de Madame Odette. Eu sabia que ela não ia deixar barato. Comecei a correr. Não me importava mais se alguém me via, se parecia suspeito. Só precisava chegar no barco. Pés batendo forte no chão de paralelepípedo. Respiração pesada. O vento cortando meu rosto. Atrás de mim, passos apressados. Não olhei para trás. Não podia perder tempo. O porto e a última chance, o cheiro de mar, ficou mais forte. As ondas batiam nas pedras. O barulho misturado com o grito de homens descarregando mercadorias. O porto era um caos de gente indo e vindo.
Mas eu só queria encontrar uma coisa: o barco. Olhei desesperada para todos os lados. Foi quando vi ele, o homem do cabaré. O que tinha prometido me ajudar. Ele estava perto da rampa do barco, falando com outro homem. Quando me viu, arregalou os olhos. Menina, corre! Joguei meu corpo para frente com tudo que me restava. Os passos atrás de mim se aproximaram. Ouvi xingamentos. Ouvi Madame Odette berrando. Pega essa desgraçada! O homem me puxou pelo braço, no último segundo. Sobe! Agarrei a corda e subi na embarcação. O outro homem gritou alguma coisa e, de repente, a rampa foi puxada. O barco começou a se afastar. Olhei para trás, o peito subindo e descendo. Madame Odette estava na beira do porto, me olhando com ódio nos olhos. Você vai morrer na miséria, negra. Ninguém quer você. O barco seguiu adiante. E pela primeira vez em anos, eu sorri. Eu estava livre. O vento do mar batia no meu rosto, levando embora o cheiro sujo do cabaré. Fechei os olhos por um instante e deixei o sal grudando na pele, como se cada gota fosse limpando os anos de sofrimento. Mas a liberdade ainda era um gosto novo. Um gosto que eu tinha medo de acreditar que era meu. O barco balançava no ritmo das ondas, e eu me segurei no corrimão de madeira. As pernas ainda tremiam. O coração martelava no peito. E eu não sabia se era de medo ou alívio. O homem que me ajudou ficou de braços cruzados, me analisando. Você deu trabalho. Respirei fundo, tentando acalmar a respiração. Eu não podia mais ficar lá. Ele assentiu como se já soubesse. Tem pra onde ir? A pergunta me pegou desprevenida. Engoli em seco. Eu não sei. Ele suspirou e olhou pro horizonte. Esse barco tá indo pra outra cidade, longe daqui. Quando a gente atracar, você vai estar por conta própria. O medo voltou a se espalhar pelo meu peito. Eu não conhecia ninguém. Não tinha dinheiro, não tinha onde dormir. Mas tinha uma coisa que ninguém podia me tirar. Minha vontade de viver. O barco atracou de manhã. A cidade era diferente. Ruas largas, prédios altos, movimento por todos os lados. Um cheiro de pão fresco misturado com fumaça de carvão tomava o ar. Desci do barco e fiquei parada na beira do cais, sem saber para onde ir. O mundo parecia grande demais, e eu me sentia pequena, perdida. Foi aí que senti um olhar sobre mim. Uma senhora negra como eu me observava de longe. Usava um vestido simples e carregava um cesto de frutas na cabeça. Quando nossos olhos se encontraram, ela fez um gesto discreto com a cabeça, como quem reconhece alguém do mesmo caminho. Engoli em seco e me aproximei. Bom dia, falei, sem saber direito como começar. Ela me olhou de cima a baixo, apertando os olhos. Tá fugindo de onde, menina? Meu corpo gelou. Será que todo mundo podia ver no meu rosto que eu era uma fugitiva? Minha voz falhou. Eu só preciso de um trabalho. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois apontou com o queixo para frente. Ali tem uma feira. Se quiser ajudar a descarregar caminhão, pode ganhar uns trocados. Era isso. Uma chance. Obrigada, senhora. Ela não sorriu, mas deu um leve aceno de cabeça antes de seguir seu caminho. Cheguei na feira ainda sem saber o que esperar. O cheiro de frutas e peixe fresco era forte, e os gritos dos feirantes preenchiam o ar. Laranja docinha, freguesia. Peixe barato. Tá fresquinho. Um homem de barriga grande e bigode grosso descarregava sacos de batata de um caminhão. Tá precisando de ajuda? Perguntei, me aproximando. Ele me olhou de cima a baixo. Você aguenta peso? Aguento. Ele riu desconfiado, mas jogou um saco de batata no chão. Então, carrega esse aqui pra banca do seu Zé. Se conseguir, tem mais. Peguei o saco e joguei no ombro. Pesado. Mas eu já tinha carregado fardo muito pior na vida. Fui levando, sentindo o olhar de alguns feirantes sobre mim.
Não sei se era porque eu era nova por ali ou se era porque eu era negra, mas já estava acostumada com esse tipo de olhar. O dono da banca, um senhor magro de olhos miúdos, me viu chegando e apontou o lugar onde eu devia deixar o saco. Forte, hein? Não respondi. Só voltei pro caminhão para pegar o próximo. Trabalhei assim a manhã toda. No fim do dia, o homem do caminhão me deu umas moedas e um pedaço de pão. Se aparecer amanhã, pode ter mais. Agradeci e fui embora. Agora eu tinha que achar onde dormir. Andei pela cidade até as pernas não aguentarem mais. Sentei num canto da praça e comi o pão devagar. A fome era grande, mas eu queria fazer durar. A noite caiu e o frio veio junto. Abracei meu próprio corpo, encolhida contra a parede de um prédio. O vento gelado cortava a pele e o chão duro deixava os ossos doendo. Mas sabe de uma coisa? Ainda era melhor do que a cama do cabaré. Eu estava livre, mesmo com frio, com fome, sem saber o dia de amanhã. Eu estava livre. Fechei os olhos e fiz uma promessa para mim mesma. Eu ia sobreviver. Eu ia vencer. E um dia ninguém mais ia me olhar como coitada. Naquela noite, dormi com o céu estrelado acima de mim e o mundo inteiro pela frente. Acordei com o sol batendo no rosto e o barulho da cidade já acordada. Meus ossos doíam do chão duro da praça, mas eu estava viva. E isso já era mais do que eu podia dizer de muitas noites no cabaré. Me levantei, sacudi a poeira do vestido e fui direto para a feira. O homem do caminhão me olhou de rabo de olho quando cheguei, mas deu um aceno com a cabeça. Tá querendo trabalhar de novo? Tô. Ele apontou com o queixo para os sacos de mandioca empilhados. Então começa logo, que hoje tem muita coisa para descarregar. Joguei o primeiro saco no ombro e comecei o serviço sem reclamar. O peso parecia querer me dobrar, mas eu só pensava numa coisa. Se eu parasse agora, não ia ter o que comer mais tarde. O tempo foi passando e a feira virou um redemoinho de gente. Vendedores gritavam suas ofertas, fregueses pechinchavam, crianças corriam no meio das bancas. No meio desse caos todo, comecei a perceber olhares sobre mim. Não era só curiosidade, não. Era aquele olhar que eu já conhecia desde pequena. O olhar de quem me via como diferente, como menos. A pele escura sempre foi um problema para os outros, nunca para mim. Mas era ali, longe de tudo que já conheci, que eu comecei a entender o tamanho desse problema. No final do dia, depois de horas de trabalho pesado, o dono do caminhão me jogou umas moedas e um pedaço de queijo. Você trabalha bem, ele disse. Obrigada. Mas tem gente por aí que não gosta de ver uma negra ocupando espaço. Melhor andar com cuidado. Engoli seco. Sempre ando. Ele deu um riso curto, como se soubesse que eu já entendia como o mundo funcionava. Peguei minhas moedas e fui até uma quitanda. O cheiro de pão fresco me fez lembrar o café da manhã que eu nunca tive. Comprei um pão e um pouco de leite. Sentei num canto da praça e comecei a comer, observando as pessoas passando. Foi aí que senti um cutucão no ombro. Oi, moça. Olhei pro lado e vi uma menina. Não devia ter mais que 7 anos. Cabelinho trançado, vestidinho puído e um olhar esperto. Oi, você é nova por aqui, né? Assenti com a cabeça, terminando de mastigar o pão. Minha mãe disse que quem dorme na rua não dura muito tempo. Soltei uma risada curta. Sua mãe tá certa. Ela sorriu e correu de volta para a banca de frutas, onde uma mulher me observava com atenção. Era a mesma mulher que tinha me indicado a feira no outro dia. Ela me analisou por um tempo e, sem dizer nada, voltou a atender um freguês. Nos dias que seguiram, fui me acostumando com a rotina. Acordava, cedo ia para a feira, carregava o que precisasse carregar,
Ganhava umas moedas e um pouco de comida. As pessoas começaram a me reconhecer. Alguns ainda olhavam torto. Outros só ignoravam minha existência. Mas a mulher da banca de frutas, a que me ajudou no primeiro dia, começou a me observar mais. Até que, numa tarde, depois de ver que eu estava lavando o rosto numa bica pública, ela me chamou. "Qual seu nome, menina?" "Dolores." Ela limpou as mãos no avental e apontou para dentro da banca. "Se quiser, tem um quartinho nos fundos. Não é grande, mas é melhor que a rua." Senti um nó na garganta. "E o que a senhora quer em troca?" "Ajuda na banca." "Você sabe pesar fruta?" "Sei." "Então pronto. Começa amanhã." Foi assim, sem mais nem menos, que eu consegui meu primeiro lugar de verdade depois de fugir. O quartinho era pequeno, mas tinha uma caminha simples e uma mesinha. Naquela noite, deitei e senti pela primeira vez um teto sobre minha cabeça que não me dava medo. Foi ali, naquela banca, que minha vida começou a mudar. E foi ali também que eu conheci alguém que ia mudar tudo. Na manhã seguinte, enquanto organizava as laranjas, um rapaz apareceu na banca. Pele morena, olhos vivos, sorriso fácil. "Bom dia, Dona Madalena." "Bom dia, Francisco." A mulher respondeu enquanto separava um saco de mangas para ele. Ele me olhou de canto de olho. "E essa moça? Nova por aqui?" Respirei fundo. "Dolores, ele." Sorriu. "Francisco. Prazer." Foi só um olhar, só um nome trocado. Mas naquele instante, sem nem saber, eu tinha acabado de conhecer o homem que ia mudar minha história para sempre. Os dias foram passando, e eu fui me acostumando com minha nova rotina na banca de Dona Madalena. Era um trabalho simples, mas digno, e pela primeira vez na vida, eu sentia que tinha um lugar. A feira tinha seu próprio ritmo. De manhã cedo era uma correria danada. Fregueses apressados pegando frutas e verduras pro dia. Depois do almoço, o movimento caía. E era nesse intervalo que eu comecei a notar uma coisa. Francisco sempre dava um jeito de aparecer. Ele chegava com aquele sorriso. Fácil! Comprava qualquer coisa só pra puxar assunto. "Hoje tá quente, hein?" dizia, pegando uma manga. "Tá nada, já vi pior." Ele ria. "Você é brava, hein?" Eu só balançava a cabeça e continuava meu serviço. Mas, por dentro, eu já estava começando a gostar daquilo. Francisco era diferente dos homens que eu conheci no cabaré. Não olhava para mim com segundas intenções, não falava com deboche. Ele simplesmente gostava de conversar. E eu? Eu não sabia bem o que sentir. Depois de tudo que passei, depois de tantos anos sendo tratada como objeto, a ideia de que alguém podia simplesmente gostar da minha companhia era algo novo. Uma tarde, depois que Francisco foi embora, Dona Madalena me chamou num canto. "Dolores, esse rapaz aí tá te cortejando, viu?" Eu ri, balançando a cabeça. "Ele só gosta de conversar." Ela cruzou os braços. "Homem não fica voltando todo dia só pra conversar, não." Suspirei. "Mesmo que fosse... A senhora acha que alguém como ele ia querer algo sério com alguém, como eu?" Ela me olhou nos olhos, séria. "E por que não? Você é trabalhadora, honesta. O que passou antes não te define." Baixei o olhar. "O mundo não pensa assim." Ela suspirou e passou a mão na minha cabeça como uma mãe faria. "O mundo é cheio de gente ruim, Dolores. Mas também tem gente boa. Só não deixe o passado te impedir de viver o futuro." Fiquei pensando naquilo pelo resto do dia. No dia seguinte, Francisco apareceu na banca com um sorriso diferente. "Hoje não vim comprar nada." Dona Madalena arqueou as sobrancelhas. "E veio fazer o quê, então?" Ele olhou para mim. "Dolores, quer dar uma volta?" Fiquei sem saber o que responder. Dona Madalena bateu no meu ombro.
Vai, menina. Não é todo dia que se recebe convite desses. Engoli seco e assenti. Fomos andando pela cidade, e eu me sentia estranha. Fazia anos que eu não saía assim, sem medo, sem pressa. Francisco falava sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Contava histórias. Da infância, falava dos planos para abrir sua própria venda. E você? Ele perguntou de repente. Eu o quê? O que quer para sua vida? Parei. Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Quero paz. Quero não ter medo do dia de amanhã. Ele sorriu de leve. Isso é um bom começo. Continuamos andando até chegar num campo aberto, onde algumas crianças jogavam bola. Você já amou alguém, Dolores? Senti meu coração disparar. Acho que não. Ele assentiu pensativo. Sabe, eu acho que o amor é uma escolha. A gente não precisa só esperar ele acontecer. Às vezes, a gente pode decidir amar. Olhei para ele, confusa. E você já escolheu? Francisco me olhou nos olhos e sorriu. Acho que tô escolhendo agora. Meu coração bateu mais forte. E pela primeira vez em muitos anos, senti que talvez, só talvez, eu pudesse ser amada de verdade. Os meses passaram, e a amizade virou algo mais. Francisco foi paciente, respeitou meu tempo, nunca me apressou, nunca me fez sentir menos. Até que um dia, ele apareceu na banca de Dona Madalena mais sério que de costume. Dolores, posso falar com você? Saímos para um canto, e ele pigarreou antes de continuar. Eu gosto muito de você, mas eu quero mais do que isso. Quero construir uma vida junto. Fiquei sem reação. Você tá me pedindo em namoro? Ele riu. Tô te pedindo em casamento. Minha garganta secou. Mas eu... Francisco, eu não sou mulher para casar. Ele franziu a testa. Quem disse isso? Todo mundo. Ele segurou minhas mãos. Eu não ligo pro que o mundo diz. Eu sei quem você é. E quero você comigo. Meus olhos encheram d'água. Ali, naquele momento, eu vi que o passado podia ter sido cruel, mas o futuro estava nas minhas mãos. E pela primeira vez, escolhi acreditar nele. Vida ao lado de Francisco foi tudo que eu nunca imaginei que teria. No começo, eu ainda carregava aquele medo, aquela sensação de que a qualquer momento tudo ia desmoronar. Mas ele foi paciente. Me mostrou que amor não era só palavra bonita. Era escolha. Era construção. Nos casamos num fim de tarde simples, na capelinha da cidade. Dona Madalena foi minha madrinha. E eu usei um vestido azul claro que ela mesma costurou. Não tinha festa grande, nem música tocando, alto. Mas tinha algo que eu nunca tive antes. Um lar. Depois do casamento, Francisco conseguiu alugar uma casinha pequena pra gente. Um lugar modesto, mas que era nosso. E ali, debaixo daquele teto simples, nossa família começou. Primeiro veio Maria, minha primogênita. Quando segurei aquela menininha nos braços pela primeira vez, chorei tanto que achei que nunca ia parar. Era como se cada lágrima lavasse um pedaço do meu passado. Depois veio Teresa, espoleta, que mal aprendeu a andar e já corria pela casa toda. E, por último, Dalvinha, minha caçulinha, que veio para fechar nosso ninho com chave de ouro. A cada filho que tive, fui entendendo mais sobre amor. O que era dar, o que era receber, o que era ter medo por alguém que saiu de dentro da gente. Mas, acima de tudo, aprendi que eu não precisava ser só o que fizeram comigo. Eu podia ser mais. Eu podia ser mãe, esposa, mulher, tudo ao mesmo tempo. E assim, a vida seguiu seu curso. Os anos passaram, minhas filhas cresceram, e eu segui firme, mas nunca esqueci do que passei. Algumas noites ainda acordava assustada, com sonhos ruins, me puxando de volta para o passado. Eu nunca escondi minha história das minhas meninas. Quando eram pequenas,
Eu só contava por cima, sem detalhes. Mas, conforme foram crescendo, comecei a dividir mais. Queria que soubessem de onde vieram, a força que corriam no sangue delas. Mas, mãe, como alguém pode vender a própria filha? Maria perguntou um dia revoltada. Porque às vezes o desespero faz gente boa fazer coisa ruim, filha. Mas isso não tem perdão, suspirei. Não sei se tem. Mas sei que guardar ódio não muda nada. Elas me ouviram, cada uma a seu jeito. E assim, minha história foi se tornando parte delas também. O tempo passou mais um pouco e me fez avó. 3 netos, cada um com seu jeitinho. Cada um trazendo mais alegria para minha casa. Hoje, com 77 anos, olho para trás e vejo tudo que vivi. Sofri, sim. Carreguei dores que ninguém deveria carregar. Mas também venci. E se tem algo que aprendi, é que a gente não é só o que fizeram com a gente. A gente é o que escolhe fazer com isso. O preço que paguei foi alto, mas a vida que construí valeu cada cicatriz.